Olá pessoal, professor Alexandrino Lobão, mais uma questão do Instituto Federal de Alagoas, técnico integrado, ano 2019.1. Vamos à questão de número 27. O enunciado diz assim: resolva o sistema de equações abaixo para x e y reais e determine o valor da soma x mais y. Bem, ele já disse o que tem que ser feito, como tem que ser feito e o que ele quer. Então apenas você vai ter que executar. Então ele está dizendo que ele quer que você resolva esse sistema, tá bom? Resolver sistema, conteúdo do sétimo e oitavo anos, tá bom? Resolução de sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Vocês viram que para se resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas existem várias maneiras, tá? Dentre elas, o método da substituição, o método da comparação, o método da adição, o método gráfico. Isso a nível do ensino fundamental, tá bom? Bem, como é que eu vou resolver um sistema? Cada técnica exige que o sistema tenha uma característica. Apesar de você poder resolver qualquer sistema por qualquer método, logicamente, cada tipo de sistema você vai resolver pelo método que o deixa mais simples, né? As duas preferências são adição e substituição, tá? Eu vou resolver esse sistema pelo método da adição. Só que tem um problema, o método da adição manda eu somar o primeiro membro, a primeira equação com a segunda, né? Então, o primeiro membro vai somar com o primeiro membro, o segundo membro vai somar com o segundo membro. Então, 1x mais 3x dá 4x. Menos y mais 2y vai dar mais 1y, certo? O método da adição exige que quando eu some ou x ou y, um dos dois dê zero, ou x dê zero, né, 0x, ou y a soma dê zero, ou seja, que eles sejam opostos, tá bom? Isso não acontece. Bem, vamos pensar um pouquinho. Aqui tem, no primeiro x, o denominador aqui tem um 3. O denominador não, a segunda equação tem um 3, tá? Se aqui fosse menos 3, beleza, eu ia somar menos 3 mais 3 e ia dar 0x, é o que eu quero, tá? Então eu poderia pegar esta equação toda e multiplicar por menos 3. Ou, olhando para o y aqui tem menos 1 e aqui tem 2. Olha, se aqui fosse menos 2, eu poderia somar com esse 2 aqui e daria 0. Para que esse y vire menos 2, bastaria eu multiplicar todo mundo aqui por 2. Certo? Então você pode optar em multiplicar todo mundo por menos 3 na primeira equação, ou multiplicar a primeira equação por 2, certo? Se eu multiplicar a primeira equação por 2, eu vou ficar com 2x menos 2y igual a 28. Quando você fala em multiplicar por 2, são todos os termos da igualdade, tá bom? Os termos que estão no primeiro membro e os termos que estão no segundo membro. E o denominador, ou o denominador não, a segunda equação eu não tenho que fazer nada. Por quê? Porque a partir do momento que eu somar o 2x mais 3x, 5x, o menos 2y mais 2y, 0y, e o 28 mais 22, 50, eu vou obter o que eu quero, que é zerar uma das letras. Ó, tem 0x. Na prática, ninguém nem coloca esse 0x, tá? Na prática, você cancela o menos 2y com mais 2y. A soma deles vai dar zero, você não precisa nem colocar porque já tem o 5 aqui, tá? Então, x vai ser igual a 50 dividido por 5, x vai ser igual a 10. Já descobri o valor de x. Falta-me descobrir o y. Onde é que eu posso descobrir o y? Em qualquer uma das equações. Eu acho que a mais prática seria a primeira, pelo menos aquela que tem números menores, né? Então, vou repetir aqui a primeira equação. Tá? X menos y igual a 14. Agora eu sei que o x vale 10. Consequentemente, resolvendo esta equação do primeiro grau com uma incógnita só agora, eu vou encontrar, não é, que o meu y vale menos 4. Está resolvida a equação. Só que ele não quer saber x e y, ele quer saber x mais y. Então, eu vou fazer o valor de x mais o valor de y. E 10 menos 4, isso vai me dar 6. Resposta certa, letra A.
Ok, pessoal? Vamos à próxima. A questão 28 diz assim: o professor de matemática lançou o seguinte desafio para seus alunos: calcular a área do quadrado da sala de aula. A área do quadro da sala de aula, que tinha o formato de um quadrado, sabendo-se apenas que o perímetro desse quadrado media 6 metros. Estabelecendo corretamente os cálculos, o valor encontrado será. Ele quer saber qual é a área de um quadrado de lado de perímetro 6. Então eu tenho aqui um quadradinho, tá? Esse é o quadro, né? É um quadrado, beleza? E o perímetro, eu represento o perímetro com 2P, tá, pessoal? E o perímetro desse quadrado são 6 metros. Como ele é um quadrado, os 4 lados desse quadrado vão medir 6 metros, ou seja, o lado desse quadrado vai ser 6 dividido por 4. Como eu estou trabalhando aqui com números decimais, eu vou simplificar e depois vou dividir 3 por 2. 3 por 2 vai dar 1,5. Então, o quadro tem 1,5 de lado. A área desse quadro será 1,5 ao quadrado. E 1,5 ao quadrado é 2,25 metros quadrados. Resposta certa, letra B. Ok, pessoal? Questão 29 diz o seguinte: atualmente no Brasil, os combustíveis utilizados em motores a diesel correspondem a uma mistura de 90% de diesel com 10% de biodiesel, conhecido como B10. O Conselho Nacional de Política Energética poderá aumentar esse percentual até 15% em 2019. O B15, né? Quantos litros de biodiesel terá em seu tanque um automóvel que for abastecido com 50 litros de combustível B15 em 2019? O problema quer saber o seguinte: atualmente, né, em 2018, melhor dizendo, atualmente não, de cada 1 litro que você coloca de combustível de diesel no carro, é uma mistura, né? Dessa mistura, 90% é diesel e 10% é biodiesel. Em 2019, de cada 1 litro que você colocar, ele quer que 15% seja de biodiesel. Certo? O problema que é saber o seguinte: se ele colocar 50 litros, né, de combustível no carro, quanto de biodiesel vai? Então, probleminha de porcentagem, tá? Quanto é que vai no tanque? 15%. 15% de 50 litros. Então, eu só tenho que fazer aqui 15% de 50 litros. Ó, 15% de 50. Eu cortaria um zero com um zero. Vamos multiplicar 15 por 5, tá? Dá 75. Não vou simplificar os números aqui porque a divisão por 10 ajuda muito. Então, 10 divide 75 por 10 dá 7,5 litros de biodiesel. Se o tanque de combustível tem 50 litros de combustível lá dentro, e desses 50 litros, 15% é de biodiesel, então eu só tenho que calcular 15% de 50. E quanto é que dá 15% de 50? Dá 7,5 litros. Resposta certa, letra D. Ok, pessoal? Problema número 30 diz o seguinte: uma dona de casa costuma fazer café para 5 pessoas utilizando 800 ml de água. Ela recebe a visita inesperada de 3 pessoas que também tomam café. Quanto de água ela deve acrescentar à quantidade original para também servir café a essas 3 pessoas? Então, problema simples, né? Você tem aqui uma jarra com café, tá? Quando ela tem 5 pessoas em casa, ela coloca 800 ml de água nesse recipiente. Só que chegaram 3 pessoas à casa dela.
Se eu tenho mais 3 pessoas aqui nessa casa, quanto a mais de água eu tenho que colocar, tá? Lembrando que eu não quero o volume total, quero apenas quanto eu devo acrescentar, tá? Muito cuidado com esse problema. Bem, existem várias possibilidades de fazer esse problema. Uma delas, sem usar regra de 3, né? Você poderia pensar assim, olha, se 5 pessoas, né, se 5 pessoas usam 800, isso quer dizer que uma pessoa vai tomar 160 ml de água, tá? De café, né? Vamos dizer assim, 2 xícaras, 160 é um pouquinho, certo? 160, 5, uma pessoa, 5 pessoas, tá? Só que não são, agora são 3 pessoas, então 3 pessoas vão tomar quanto? Vão tomar o triplo, então é só pegar isso aqui e multiplicar por 3. Se eu multiplicar isso aqui por 3, vai dar 480 ml. Pronto, está respondido. Eu sempre faço, descubro para uma pessoa. Descobrindo, como é que eu fiz para descobrir para uma pessoa? Se eu tenho 5, eu apenas dividi aqui por 5. E esse aqui eu também dividi por 5. Certo? Descobri quanto uma pessoa consome. Uma pessoa vai consumir 160 ml. E se forem 3 pessoas? É só triplicar essa quantia. Multiplicando aqui por 3, você encontra 480. Tá? Essa é a maneira utilizando proporção contínua. Né? Então, a maneira mais simples. A outra maneira é usando regra de 3. Aqui são grandezas proporcionais, então eu posso utilizar essa ideia aqui de proporção. Né? Se um dobra, o outro dobra. Se um triplica, o outro triplica. Se um é dividido por 5, o outro também é dividido por 5. Tá? Esses números, essas quantidades aqui são, essas grandezas, né, são diretamente proporcionais. Ou então usar a regra de 3 direto, né, onde eu vou usar pessoas e ml. O problema diz que 5 pessoas consomem 800 ml. 3 pessoas vão consumir quanto? Quanto menos a quantidade de pessoas diminui, o ml também vai diminuir. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, é só formar uma proporção. Fazendo aqui o produto dos meios pelo produto dos extremos, eu vou encontrar que x, que é o que eu quero, é igual a 480 ml. Você pode fazer dessa forma ou você pode fazer dessa forma. As duas darão letra C. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado e até a próxima sequência. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e até mais.